Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40, e eu vou ler alguns versículos. O contexto deste texto é um no qual há menções messiânicas, inclusive a profecia de João, o batizador, como preparador da vinda do Senhor, já se prenuncia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. A seguir, tendo Isaías proferido juízos de Deus que virão para a nação apóstata de Israel, quer dizer, a nação de Israel, menina dos olhos de Deus, como Isaías coloca, a nação que Deus tomou como esposa, se mostra infiel, desleal para com Deus, virou as costas para Deus, não quer Deus no cada dia, no cada momento, cada um em sua vida. Rejeitaram Deus, o Criador e Consolidador dessa nação. Os juízos são iminentes. Isaías traz a atenção do povo em profecias diversas sobre este juízo. E vem este momento no qual, em favor de tudo quanto foi declarado, Isaías quer que o povo que se entregou no meio de contrariedades e dificuldades já presentes e as maiores que virão, e que lhes tem trazido o medo que, como principal arma do arsenal do sagaz enganador, do diabo, do adversário, palavra hebraica para Satanás, tão aguçadamente derrota o que diz ser um seguidor de Deus, uma seguidora de Deus. Esse medo que, mesclado com dúvidas, certamente coloca ainda mais distante alguém que diz um momento ter andado no caminho do Senhor. Isaías, para que paz, calma e tranquilidade venham no meio de impressionante contrariedade, adversidade e dificuldade, ele traz à tona este texto bíblico. Se você ler todo o contexto, você vai ver a palavra medo na expressão, por exemplo, do versículo 9: não temas. E Isaías traz o povo à compreensão de quando eles estão como coletividade clamando. Isaías aqui nos deixa compreender os termos do clamor do povo. Versículo 27 de Isaías 40: porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Este é o estado de espírito destes que se afastaram de Deus e que agora já começam a vislumbrar o juízo iminente de Deus. E ainda assim, de modo tão piedoso, de maneira tão misericordiosa, o Espírito de Deus, o Espírito, dá estas palavras ao profeta. 28: não sabes,
Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. 29. Este Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão. Deixe-me destacar: em toda invasão dos povos do Oriente, adolescentes e jovens adultos sempre foram o principal alvo dos invasores, dos inimigos. Idosos, mulheres grávidas, mulheres já casadas, suas vidas eram de maneira tão cruel tiradas. Por exemplo, a Bíblia fala destes povos, os assírios, atravessando as grávidas com lanças, cortando o abdômen das grávidas para que no ato fossem mortos mãe e bebê com espadas, lançando bebês e mulheres e idosos despenhadeiro abaixo. A Bíblia nos apresenta esta realidade histórica de nações como a dos assírios. Tudo isto está vindo para Israel. Deus já prenunciou, profetizou por meio de Isaías: caminharão e não se fatigarão. Nós acabamos de ouvir da composição de um amigo meu e de minha família, já agora na glória do céu, e um jovem senhor, o irmão Ronald Hamilton, quase um xará meu. Nós ouvimos esta composição sobre asas qual águias, e todo o texto ele desenvolve, toda a temática ele estabelece exatamente a partir de Isaías 40:31. Você não se viu mais encorajado? Esse já é um cântico espiritual conhecido por um número de nós, dentre nós. Eu sempre me vejo encorajado pela verdade desse cântico. Isaías 40:31, colocado em música. Eu estou pregando esta série bíblica, como águias, pelo fato de que a palavra de Deus por 34 vezes usa esta palavra águia ou seu plural de uma maneira tão exuberante na Bíblia, quão exuberante e imponente e soberana e majestosa a própria ave, a águia, se mostra ser. E é exatamente por esta razão que Deus associa a quem lhe é filho ou filha a águia, a rainha dos céus, esta impressionante ave. Para algumas pessoas, prosperidade, riquezas estão intimamente associadas a bens, propriedades. Não para Milton Nunes e a minha família. Para nós, a bênção do Senhor se associa com a instituição, a família. É com a família que ao longo de toda uma vida temos sido tão abençoados por Deus na construção de memórias que perdurarão perpetuamente.
Louvado seja Deus pela família. E a este episódio, dentre tantos em nossa família, em 1994, o Adriel, meu filho mais velho, tinha 10 anos, o Estevão, o do meio, tinha 8, e a Jéssica, 4 anos, iria fazer 4 anos. O Estevão iria fazer 8, e tipo, o Adriel iria fazer 10. Então, nesse momento, em 94, para alguns aqui, a sua lembrança é o ano no qual o Brasil ganhou a Copa nos Estados Unidos, não é? Deus nos deu, porque eu estava em trabalho ministerial na região de Orlando, na Flórida, e vindo ao Cabo Canaveral, na cidade de Titusville, na Flórida, Deus nos deu a oportunidade de visitarmos a NASA. Para algumas pessoas que imaginam que NASA é apenas sinônimo de foguetes e tecnologia e astronautas, lê do engano. A NASA tem um programa de preservação da natureza, principalmente da natureza próxima a toda a região daquela área, nesta cidade, e eles têm um lugar de visitas para espécies que principalmente eles investem os milhões de dólares na preservação das mesmas. E nós estávamos indo de galeria ou lugar de exibição para lugar de exibição, quando vimos uma placa sinalizando Bald Eagle, ou o símbolo dos Estados Unidos, a chamada águia branca, ou a águia que tem apenas um grupo de penugem sobre a cabeça de coloração branca, mas todas as demais penas são negras, pretas, poeticamente negras como uma noite sem luar. Eu sempre me mostrei fascinado para com esta ave, e quando eu vi que esta seta indicava que a próxima galeria ou lugar de exibição seria esse animal ou essa ave, meu coração, devo dizer, acelerou, eu me empolguei, e como que puxando, não é? A dona Sherry com a Jéssica pelas mãos e eu com os dois, vamos ver a águia. Qual não foi a nossa surpresa que, contornando à direita e entrando nessa área de exibição, eles tinham exatamente uma águia na entrada desse local, e apenas, digamos, por uma ligeira, leve correia presa a um galho. E ao ver o tamanho dessa ave, gente, eu tinha sempre imaginado que o que eu via em figura ou até mesmo em filmes, digamos, seria assim do tamanho de um gavião que temos aqui no Brasil. E qual foi o nosso espanto? Eu lhe digo, foi muito espanto. Esta águia era mais alta do que a própria Jéssica, com 4 anos. Pode imaginar uma ave desse tamanho? Você sabia que uma criança, via de regra, até os 2 anos, ela já desenvolve metade do que será a estatura dela na vida adulta? A Jéssica estava com 4 anos, já muito além da metade do que seria a estatura dela em vida adulta. E vimos essa imponente criatura, majestosa, e na sua estatura, acima de 1 metro, geralmente chega a 1,20 m,
nós nos impressionamos, e como não deveria deixar de ser, e eu lhe digo que Deus sempre nos abençoa como família, em todos os episódios nos quais nos envolvemos, indo aqui e ali, onde Deus, como bênção dele, verdadeira riqueza, tem nos levado. Ela decidiu abrir as asas. Você sabia que a águia, ela aprende a voar por exercício diário da mamãe águia, que a coloca sob as asas e numa velocidade impressionante, desce das alturas de uma montanha, porque a águia, ela é criatura lá dos céus, ela é ave celestial. Aqui está a primeira analogia que a Bíblia destaca em relação aos filhos de Deus. Nós somos pessoas, seres, criação de Deus lá do céu, não somos deste mundo. Cantamos aqui na igreja: aqui não é meu lar, um viajante eu sou, meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. A águia faz o seu ninho na maior altura possível, no habitat no qual ela se encontra. E você sabia que a águia aprenderá a voar apenas quando completar por volta de 1 ano de vida? E uma das razões, as suas asas são desproporcionais em envergadura ao seu corpo. Na envergadura de uma águia, ela pode atingir até 2,20 metros. Percebe quão maior do que o corpo? Porque em estatura do corpo, digamos, ela alcança 1 metro ou até 1,20 metros. E por isso, a grande dificuldade no aprendizado do voo. A Bíblia tem um versículo sobre isso. Como a mamãe águia, em Deuteronômio, ensina o seu filhote a voar. A gente chega lá em algum momento, porque é uma parte muito integrante dessa série bíblica. Amado ouvinte, quando essa águia abriu as asas, eu imaginei, agora ela vai nos abraçar como família Nunes inteirinha aqui. Quanta majestade, quanta imponência, que soberania, que presença inevitavelmente admirável. Águias, um tesouro dentre nossas memórias perpétuas como família. Este momento no verão de 1994, lá na NASA, na Flórida, no Cabo Canaveral, uma águia valeu para mim todo o ano de trabalho lá naquele país. Que majestade dessa ave! Quando Isaías diz, pela palavra que agora queremos melhor compreender, em metáfora, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ao dizer isso, Isaías está atribuindo aos filhos de Deus a característica como de uma águia. Observou esta figura de estilo? Vamos ter essa compreensão aqui, antes que eu lhe entregue este primeiro ponto da mensagem pela manhã. Vamos ter essa compreensão.
tanto no idioma português, como no inglês e nos demais idiomas, o que nós chamamos de figuras de linguagem. Cada uma delas contribui para que nós que temos uma compreensão limitada deste o obscurecimento do nosso entendimento por causa do pecado. Lembra-se? O pecado é tenebroso. O pecado, ele opera, ele trabalha, ele traz como consequência trevas, dúvidas, ignorância. Com essa compreensão, nós temos idiomas que usam e até mesmo abusam de figuras de linguagem para que a nossa compreensão se torne muito mais simples, se torne muito mais aguçada. Por exemplo, na Bíblia, nós vemos metáforas. Lembra-se quando no Evangelho de João, Jesus disse: eu sou a porta? Como é que você e eu melhor compreenderíamos a simplicidade que Jesus é quem tanto oferece, quanto providencia e também executa o acesso a Deus Pai? Por isso a própria Bíblia diz, quando em outra metáfora Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ouça, ninguém vem ao Pai senão por mim. A porta é algo do nosso dia a dia. Não há um ser humano em lugar algum deste mundo que hoje não entre ou não saia por alguma porta ou um conjunto de portas ou portões, lugares de acesso, lugares de entrada. Com que simplicidade Jesus torna este assunto espiritual de poder entrar na presença do Altíssimo Deus tão mais bem explicado para mim e para você quando ele diz: eu sou a porta. Uma metáfora, ou há um número de outras metáforas na Bíblia. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Na cultura dos hebreus, com os quais Jesus neste momento está lhes entregando um sermão, uma mensagem vida. Imagine Jesus acentuar para eles do cotidiano, porque não apenas para eles, bem como no mundo inteiro, o pão é vida. O pão é o alimento da vida. Exerce-se piedade até para com alguém que esteja preso ou seja feito um prisioneiro, embora se use a expressão a pão e água. No entanto, são os dois elementos da vida, não são? Imagine quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ah, quem tem fome, venha e farte a sua fome num relacionamento vivo, patente, real, com a pessoa de Jesus Cristo. Assim como com o pão que você tem que dele se alimentar, mastigando, deliciando-se com ele, eu absolutamente tenho um gosto impressionante para com diferentes pães.
pão italiano, pão português. Bem, houve um tempo também com o bengala brasileiro, não é? Só que agora nós não temos mais, não é? O que no momento em que eu vivi, pão era pão que se prezava. Agora é um bromato que quando você quer fazer um corte num chamado filão, gente, quase que você ouve assim uma golfada de ar vindo de dentro daquele negócio que eles querem chamar de filão. Eu sinto muito pela geração de hoje em dia. Você ainda não experimentou do sabor verdadeiramente delicioso de um filão. Bem, gosto muito de variedades de pães. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Que metáfora magnífica! Tenho me alimentado no meu relacionamento com esse magnífico, magnânimo Senhor, no momento a momento da minha vida. Diga amém aí, se você também é alguém que tem se alimentado. Tiago, Daniel, eu continuo a morrer de rir da riqueza dessa comunicação no chat. É um tal de bom dia, amados, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tem até quem já tenha o seu codinome, não é? E ele diz assim: eu sou tal pessoa. Muito obrigado, thank you, como se eu ao ver não soubesse. E bom dia, e quando o culto está terminando, então, irmãos, bom dia, boa noite, boa noite. Por isso que eu tenho pedido, coloque aí um louvor ao Senhor, coloque aí uma ação de graças a Deus, coloque aí alguém que Deus usou você para dar apresentação para essa pessoa de Jesus, a verdade, a vida, o caminho, o pão vivo, a porta. Coloque aí. Seja mais criativo, igreja, por favor. Mas bom dia, viu? Amados irmãos, que bom poder entregar o pão da vida para que com ele pessoas se fartem, sejam alimentadas. Estou orando que a partir do nosso grupo Intercessão na Madrugada, é o próximo desafio para eles agora, que eles tragam para o grupo em oração um nome, são muitos, mas um nome de alguém que quer seja como um pai, ou como uma mãe, ou um irmão, uma irmã, ainda não se alimentou de Jesus, o pão da vida, para que em clamor intercedamos pela salvação dessa pessoa. Eu quero ir com qualquer um que mencionar. Já temos um alvo, não é, Reginaldo e Angélica? Estamos indo ao Diogo, que esteve por várias semanas entubado, e Deus graciosamente lhe deu sobrevida. A esposa Rafaela foi salva. Agora nós queremos que o Diogo seja salvo. Estamos indo, Diogo, estamos indo, e estamos levando para você alimento. Ficou tão enfraquecido, debilitado, fragilizado. Estamos levando para você o pão da vida. Aguarde-nos, estamos indo. Voltando ao texto, nós temos uma outra figura de linguagem, uma símile. Lembra-se quando você estudou no seu ensino médio, na minha época colegial, na época de algumas outras pessoas, o normal, e assim a educação vai se, digamos, rejuvenescendo. Gostaríamos que fosse assim.
muitas vezes vai se tornando mais imprestável. Era tão melhor o momento no qual estudávamos o latim nas escolas. Eu sei, a sua geração não suportaria estudar mais um idioma, mas o latim tornaria você muito enriquecida na aprendizagem do seu próprio idioma português. Bem, é outra história, não é? Algum momento a gente trabalha esta outra área. Temos aqui em Isaías 40:31 uma símile. Uma símile é uma figura de linguagem muito comum nas Escrituras. Por exemplo, quando Deus quer indicar o cuidado dele no ato de ajudar os seus filhos a aprenderem a andar. Em Deuteronômio ele diz: como a águia que põe sob as suas asas os seus filhotes. E é desta maneira que a mamãe águia ensina os filhotes a voarem. Nós, quando chegarmos lá, vamos ver que é uma experiência aterradora, é horrível, é uma experiência amedrontadora, mas que o filhote aprende a voar, aprende. Toda vez que você percebe o uso dessa expressão, como, e você tem os dois elementos, é uma símile. Assim como lemos aqui, a Bíblia diz, 31 outra vez, de 40 do profeta Isaías: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias. O que entendemos? Assim como as águias, com asas o dobro do seu tamanho, e tão fortes, alçam voo às alturas do céu. A águia é criatura celestial, ela não gosta do rasante, exceto quando ela, numa velocidade de 320 km por hora, comparável a de carros de Fórmula 1, desce com agilidade, já para com suas presas, unhas, garras, capturar o alimento seu de cada dia. A águia vive nas alturas, como águias, uma símile. Deus nos entrega esta passagem para que tenhamos essa compreensão, como águias. Pois bem, nesta série bíblica há um número de elementos que, em associação, Bíblia e o reino das aves, as águias, nós aprenderemos a partir da palavra de Deus. Antes que oremos e eu e estes dois voltemos para casa, o primeiro elemento indispensável, é claro, para que haja compreensão do papel da águia nas 34 passagens da Bíblia, acontece por isso que eu lhe entrego. Número 1, entendendo a analogia que Deus nos dá, como águias. De imediato, o texto que lemos mostra-nos uma discriminação. Alguém vai se lembrar da passagem de Tiago, que Deus não faz acepção de pessoas. Não, de maneira nenhuma Deus faz acepção de pessoas.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Deus não faz acepção de pessoas, mas cada pessoa no seu relacionamento com Deus faz uma escolha no dia a dia. E a escolha é essa: eu quero mais de Deus. Eu quero mais Deus na minha vida. Eu quero viver mais para Deus. E na nossa passagem, a discriminação acontece quando dentre os que compõem a nação de Israel, que se fez apóstata para com o Senhor, que se desviou de Deus, Deus, Ele destaca, Ele discrimina que a intervenção dEle para fortalecer, revigorar, rejuvenescer dentre os seus filhos, há uma exigência para tal. Está comigo na leitura? Mas os que esperam no Senhor. Não é para qualquer um, é para os que esperam no Senhor. A pandemia assola ao nosso redor, dor, pranto, padecimento, sofrimento. E não apenas a pandemia, entramos agora no período de muita SARS ou enfermidades que trazem problemas respiratórios. Agora é um período, a própria influenza, que para cada ano, dentre as variantes que temos, indo de 1 a 3, por enquanto, temos a vacina e devemos nos vacinar sim. Há uma orientação sobre isso. Tudo isso nos rodeia. Mas deixe-me dizer, a sua escolha de quem nele você coloca a sua esperança é determinante. Se você será revigorado ou revigorada por Deus, de modo que, como águias, o que aqui nós lemos possa acontecer com você, fortalecido, forças renovadas, subirão com asas, a segurança adquirida, não se cansarão, não se fatigarão. Eu ia dizer isso um pouquinho mais para frente, mas por que não já agora? Você considera uma tempestade como algo grandemente ameaçador, mesmo ou ameaçadora, mesmo no reino animal? Já é para o ser humano. Houve aqui um momento em semanas recentes, numa noite tempestuosa, na qual, sei lá como eles contam, mas alguém da área de meteorologia contou mais de 1000 raios na nossa região aqui, e são milhares de milhares o ano todo. O Brasil é considerado como o país onde mais raios caem. Um outro momento eu falo para você desta propriedade de bênção de Deus, fazendo com que o raio atinja o solo, ou seja, de baixo para cima ou de cima para baixo. Ainda ninguém claramente estabeleceu essa relação. Uma tempestade é ameaçadora? Não para a águia, para todos os demais seres, até o leão, o rei da floresta.
Mas para a águia, a rainha dos céus, é na tempestade, exatamente na qual ela impõe o vigor, a força impressionante de suas asas e alça voo. Sabe como? Indo acima das nuvens, porque sabe o que esta ave tem como absolutamente entendido? A tempestade está apenas aqui nessa área dos céus, acima das nuvens. O sol continua a brilhar, o sol continua no seu curso, nada muda face à tempestade. Como águias, é o que esse texto primariamente está indicando, que nas tempestades da vida, nós que esperamos no Senhor, pois com Ele fizemos aliança, a aliança provoca a esperança, esperança desenvolve confiança. Nós que esperamos no Senhor, com asas como águias, alçamos voo acima das nuvens tempestuosas e contemplamos o brilho radiante do astro-rei sobre esse mundo. Quantos dentre nós, vindo a tempestade, sucumbem, se veem derrotados, prostrados, desanimados? Vou lhe dizer por quê, tendo como alicerce o texto do nosso estudo. Tirar os olhos do Senhor. Daniel e Tiago não estão contemplando o Senhor. A perspectiva está na economia, está na ciência, na política, na cultura, elementos importantes do cotidiano, sim, mas o Senhor está acima de tudo isso, Ele transcende tudo isso, e por isso, aos Hebreus, Paulo lhes dá orientação, porque ali também vem grande e avassaladora destruição, e Paulo lhes diz: olhando para Jesus. Cantávamos aqui um cântico, um hineto: fita teus olhos em Cristo, fixe, mantenha o seu olhar no Senhor, fita teus olhos em Cristo, olhando para Jesus. A águia, no momento assim de tempestade, contrariedade e adversidade, ela que tem, falarei sobre isso depois, olhos incomumente diferentes de demais aves, com uma possibilidade no ângulo de visão de 180 graus, ela mira além das nuvens tempestuosas e alça voo. Vou lhe dar esta curiosidade antes que oremos. Estamos entendendo a analogia que Deus nos dá, como águias. Vimos essa discriminação, que como águias, o vigor, o fortalecimento, o rejuvenescimento, a renovação, tudo isso virá para os que esperam no Senhor. Aliança com o Senhor. Mas não é só ser salvo, irmãos e irmãs, não é só ser salvo, ser salva, é muito além. Esta bênção que Deus nos dá, aliança que provoca esperança, esperança que desenvolve confiança. O voo mais alto que se conhece que uma águia tenha feito, um grifo de bico amarelo na costa da asa,
da África. São impressionantes 11 quilômetros e 200 metros de altura. Você sabe quanto que mede? Você sabe qual é a altitude do Everest? 8.849 metros. Essa águia foi acima dessa altitude em mais de 3.000 metros. Pastor, assim, o irmão estava lá e viu isso, mediu? Não. Mas sabe o que aconteceu? Essa águia colidiu com um avião que sobrevoava a Costa do Marfim, na África. Essa ave colidiu e no momento do impacto está registrado na caixa preta, está registrado pelos controles de voo, e isto impressionou piloto e copiloto e toda a tripulação. Um pássaro a 11.200 metros de altura, como águias, aleluia. Nós somos, por Deus, dotados com a qualidade de vivermos no âmbito do que é celestial. Não precisamos viver nesse plano meramente terreno. Alcemos voo. Sabe por quê? Quanto mais alto, o simbolismo que entendemos é maior proximidade com o Pai. Dificuldades, sim, adversidades, eu entendo contrariedades, mas há para quem espera no Senhor uma melhor proximidade com o Pai de amor, o Pai que tanto cuida de nós, como águias alçando o voo. Irmão e irmã, como tem sido para você? O que impera, reina no seu coração? A Bíblia diz que a paz de Deus deve ser árbitra no seu íntimo. Inquietação, preocupação, desânimo, prostração, está desistindo, está virando as costas para Deus. Não, espere no Senhor. O salmista diz: espera no Senhor, confia nele, e o mais, e tudo mais ele fará. Irmão e irmã, busque um lugar de reflexão, tome essa palavra que lhe foi entregue e decida que da aliança que você tem pelo sangue de Jesus com Deus, o Pai de amor, você vai se submeter ao Senhor, de modo que Ele renove a sua força, revigore você, para que, como águias, você alce voos. Não se canse, não se fatigue, não desista, não se desanime, mas continue na proximidade com o Senhor. Vamos orar juntos? E caso alguém ouvindo esta palavra ainda não conheça Jesus como Senhor e Salvador, o primeiro passo para você é a aliança. Você precisa, pela palavra de Deus, arrepender-se do pecado e colocar efetivamente em prática Romanos capítulo 10, versículo 9, texto este que nos diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás
salvo, salvo. Bendito, amado, misericordioso Deus, que eu e os demais entendamos que esta discriminação, ela é consequência da decisão que cada um de nós faz no momento a momento. Em quem eu vou esperar? Em quem eu vou confiar? A quem eu vou servir? Porque os que esperam no Senhor serão revigorados e como águias alçarão voo, de modo que caminharão e não se cansarão, de modo que trabalharão e não se fatigarão, não desistirão, não se desanimarão, não se verão prostrados face a tanta contrariedade neste mundo. Bendito é o nosso Deus eternamente. Amém.